Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando este vídeo para darmos início a mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Desta feita nós vamos estudar a lição de número 10, que faz parte de um conjunto de lições que foram estudadas ao longo do primeiro trimestre de 2020, cujo tema central teve como lema a raça humana, origem, queda e redenção, e é esta lição que se findou agora em março. Já tem uma outra lição que é do segundo trimestre de 2020, mas nós achamos por bem fazer o comentário de todas as lições desse trimestre, até porque esse conjunto de lições eles são bastante importantes, dada a sua temática tão atual, que trata da origem, da queda e da redenção, e trouxe temas como, por exemplo, Adão, o primeiro homem, a criação de Eva, a primeira mulher, a natureza do ser humano, os atributos do ser humano, a unidade da raça humana, a sexualidade humana, portanto temas muito atuais, um tema muito atual, a queda do ser humano, o início da civilização humana, o primeiro projeto de globalismo, porque tanto se fala em globalismo hoje, e nós tratamos já desse tema, que foi a edição de número 9, também tem, e hoje a edição de número 10, só o Evangelho muda a cultura humana. E as outras lições que nós vamos estudar lá ainda é o homem do pecado, que é a lição número 11, Jesus, o homem perfeito, a número 12, e vamos encerrar esse ciclo de lições com a última lição, o novo homem em Jesus Cristo. E hoje nós teremos esta lição de número 10, que, como disse, trata e do tema o Evangelho só o Evangelho muda a cultura humana. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você quiser me acompanhar ao longo desta lição, se você tiver sua lição bíblica em casa, mais uma vez vou mostrar para você poder, se quiser acompanhar, é a lição de número 10, e o tema é só o Evangelho muda a cultura humana. Como sempre nós fazemos um ligeiro preâmbulo, onde destacamos a questão do texto áureo, está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 9, a verdade prática da lição diz: em consequência do pecado não há culturas inocentes, nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. Como leitura diária, que eu sempre gosto de destacar, da importância dos subtemas, dos temas que são tratados em cada leitura diária dessa, na segunda-feira temos costumes antigos, Levítico, capítulo 18, verso 30. Na terça, os costumes de Canaã, Levítico, capítulo 20, verso 23. Na quarta, costumes ofensivos a Deus, está escrito em 2 Reis, capítulo 17 e o verso 34. Na quinta, os costumes dos povos, está escrito em Jeremias, capítulo 10, verso 3. Na sexta, os maus costumes de Israel, Atos dos Apóstolos, capítulo 13, verso 18. E por último, no sábado, os bons costumes, está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. A leitura bíblica em classe, para você que porventura não tem a lição em mãos, você pode me acompanhar. Está escrito lá na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 1 ao verso 10. Como sempre, o tema da nossa lição divide-se em 3 tópicos, sendo o primeiro dele o que é cultura, o conceito de cultura, nós vamos estudar rapidamente. O segundo tópico, uma cultura dominada pela iniquidade. O terceiro e último tópico, o Evangelho transforma a cultura. E nós vamos, queridos irmãos, queridas irmãs, analisar esse tema, que é muito atual, mas de muita importância para o exercício da nossa fé, para nós sabermos, como cristãos, nos posicionar corretamente nesta civilização cuja cultura está muito distante de Deus. Ou melhor, todas as culturas dos povos da terra estão distantes dos princípios da palavra de Deus. Mas nessa lição nós vamos poder observar e aprender que o Evangelho pode transformar toda e qualquer cultura. Então, portanto, querida igreja,
queridos irmãos, querido amigo, você também que está assistindo este vídeo, você pode, se tiver uma Bíblia em casa, em sua casa, abra na primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, que é lá no Novo Testamento, e vamos acompanhar a leitura bíblica em classe, que é um texto bíblico, uma porção da Bíblia que nós vamos estar lendo agora, que diz assim: Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graça a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós foste feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que foste exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E o último versículo, versículo 10 da nossa lição, diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então esse é o texto bíblico que tem como base para esta lição que nós vamos estudar agora. E vamos já passar ao primeiro tópico da lição, fazendo uma rápida introdução acerca do tema, que é exatamente sobre a cultura, né? A cultura, só o Evangelho pode mudar a cultura humana. E o nosso comentarista começa dizendo que a cultura humana, o nosso intento, né, o objetivo desta lição é mostrar que nenhuma cultura pode ser tida como neutra ou inofensiva, porque todas elas se acham contaminadas pelo pecado de Adão. Como todos nós somos descendentes de Adão, no momento que Adão pecou, todos os descendentes dele foram contaminados e, portanto, estão distanciados de Deus, e as suas atitudes a partir daquele momento seriam, infelizmente, atitudes e comportamentos que não estariam de acordo com a palavra de Deus, a menos que aquele homem, aquela mulher, pudesse se comprometer e viver uma vida santa e de acordo com os padrões divinos, o que infelizmente a maioria não aconteceu, razão pela qual Deus destruiu, como nós já vimos em outras lições, a primeira civilização. E a primeira civilização foi destruída pelo dilúvio, né? E Deus criou, a partir de Noé, uma segunda civilização, que é a partir dela que existimos até hoje. E veja, em seguida veremos que a cultura humana tornou-se abrigo natural, infelizmente, do homicídio, que é uma dura e cruel realidade, do sexo depravado, é o que nós vemos nos filmes, nas novelas, nas telenovelas, não é? Na internet, né? Como os sites pornográficos, a pornografia, que envolve inclusive a pedofilia envolvendo crianças, que é algo tenebroso, algo reprovável, mas que infelizmente está enchendo todas as nações, estão infectadas com essa depravação sexual. E também fala aqui da usura e da rebelião contra Deus, que também infelizmente é uma
uma realidade muito dura que nós estamos observando. As civilizações, nações da terra, têm a sua cultura contra o Senhor nosso Deus. Mas o nosso comentarista aqui salienta que a boa notícia é que Cristo, o Evangelho de Jesus, pode transformar toda e qualquer cultura. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, Igreja de Cristo, nós não devemos nos conformar com este mundo, porque ele jaz no maligno. Não podemos fazer como o reino de Israel, o reino de Judá, por eles aceitarem as impurezas das nações vizinhas, que tinham culturas completamente distanciadas de Deus, né? Eles sofreram o castigo divino e seus reinos foram destruídos, eles foram deportados, uns para a Babilônia e o outro para a Síria, como um castigo divino, porque o comportamento do reino do norte, o reino de Israel e o reino de Judá, estavam distanciados dos padrões divinos, e não é muito diferente hoje. Portanto, nós, Igreja de Cristo, devemos ter cuidado, porque vivemos, assim como Israel e Judá viviam cercados por nações vizinhas que tinham costumes, cultura completamente diferente e distanciados dos padrões divinos. Nós também vivemos numa sociedade cujo comportamento está muito distanciado da palavra de Deus. E nós, como igreja, devemos ter cuidado. E o comentarista aqui salienta, voltando para o texto da leitura bíblica, que os irmãos de Tessalônica deram um verdadeiro exemplo para todos nós, para a Igreja de Cristo, que mesmo eles vivendo numa sociedade também distanciada de Deus, eles se firmaram na palavra da verdade, e como diz o versículo de número 9, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, como dos ídolos vos converteste a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, eles abandonaram aquela cultura idólatra para servir ao nosso Deus, ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso Senhor Jesus. Nós também devemos ter cuidado para nós não nos deixarmos levar pelos comportamentos, pelas atitudes comportamentais desta cultura, desta sociedade que nós vivemos, e vamos realmente deixar toda idolatria, todo costume cristão na contramão da palavra de Deus para viver uma vida santa, pura, diante do Senhor nosso Deus. E só poderemos viver se tivermos a ajuda do Espírito Santo de Deus e se dermos lugar ao Espírito Santo de Deus. Então, encerrada aqui a introdução, nós vamos para o primeiro tópico da lição, que fala o que é a cultura. E o nosso comentarista vai primeiro buscar este conceito de acordo com a palavra de Deus. Então, de acordo com a Bíblia, o ser humano foi criado para produzir cultura a partir da criação divina. Neste tópico, veremos que a cultura dos gentios e a cultura do povo de Deus. Vamos analisar ambas as culturas e veremos como elas são antagônicas, que elas se opõem entre si, porque os gentios têm uma cultura e o povo de Deus tem outra cultura. E não podem misturar assim uma com a outra, porque a palavra de Deus diz que comunhão entre a luz, entre as trevas, e que comunhão entre o nosso Senhor Jesus Cristo e os demônios. Não é? Portanto, nós devemos ter cuidado no que a palavra de Deus fala sobre isso, e precisamos vigiar, como disse Jesus. Orai e vigiai para que não entreis ou caídes em tentação. E essa cultura, essa civilização no qual nós estamos imergidos, inseridos, tenta-nos todos os dias para nós deixarmos de viver na cultura cristã, de acordo com a palavra de Deus, para viver uma cultura mundana. E nós precisamos ter cuidado. Então, na definição de cultura, no princípio a cultura tinha a ver com o cultivo da terra, visando a produção de alimentos, está escrito lá em Gênesis capítulo 4, verso 2, mas depois passou a ser considerada a soma de todas as realizações humanas, espirituais, intelectuais, materiais e etc. Semelhante tarefa foi considerada enfadonha por Salomão. Está lá em Eclesiastes capítulo 1, do verso 1 ao 3, onde ele diz: vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Ou seja, a cultura humana é vaidade. E Salomão vai dizer, nesse extenso capítulo, que tudo isso é muito enfadonho, é muito enfadonho para o homem, e ele não lucra nada com isso. Ele mesmo chegou a essa conclusão, que os olhos não se cansam de ver, o ouvido não se cansa de ouvir, e isso não traz satisfação para o ser humano, porque não provém de Deus nada disso.
Então, a cultura também pode ser definida também pela maneira como a nação encara as demandas e reivindicações divinas. Está lá em Levíticos, capítulo 20, o versículo 23. E aqui vamos ver a cultura, né? A cultura dos gentios. Né? Eles, por haverem perdido, né? Haverem perdido o verdadeiro conhecimento de Deus, quando Adão pecou, os homens perderam o verdadeiro conhecimento, porque Adão passou a ser separado de Deus e expulso do jardim. Então a comunhão que tinha antes no Éden agora já não tem mais. E com isso perde-se a capacidade de conhecer a Deus como se conhecia antes. Embora no presente momento, na atualidade, Deus dá esta capacidade através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, desde que este homem pecador ele se arrependa dos seus pecados e passe a receber o Espírito da glória de Deus. E é o Espírito Santo de Deus que vai dar essa capacidade espiritual para que nós vivamos de acordo com a palavra de Deus e conhecer a Deus através da iluminação do Espírito Santo, conforme diz o Salmo 119, e o verso 18, no salmista diz de modo muito claro: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Então esses homens, os homens perderam o verdadeiro conhecimento de Deus, que eles havia transmitido o patriarca Noé. Perderam quando Adão pecou e foi se degenerando a tal ponto de Deus ter destruído a primeira civilização. Através de Noé, Deus suscitou uma segunda civilização, mas após a morte de Noé, essa segunda civilização, ao invés de ser agradecida a Deus, começaram a, a esquecer, a deixar de lado os ensinamentos que com certeza o patriarca Noé lhes transmitiu, porque ele vivenciou, ele teve uma experiência muito vívida, muito intensa, porque ele vivia numa sociedade degenerada, mas ele escolheu viver uma vida santa e piedosa diante do Senhor, e por esta razão ele foi poupado. E estas lições tenho certeza que ele transmitiu para os seus descendentes, mas infelizmente estes não quiseram ouvir a Noé. Por isso que eles passaram, após o dilúvio, a adorar a criatura em lugar do Criador, conforme diz Romanos, capítulo 8, do versículo 1, capítulo 1 de Romanos, do verso 18 ao verso 25. E a partir daí se puseram a imaginar coisas vãs e soberbas, conforme diz no capítulo 11, verso 6 de Gênesis. Os homens passaram cada vez mais a ter um pensamento distanciado de Deus nos vários campos da sociedade humana, particularmente na filosofia, onde passaram a ter especulações, e suas especulações quase sempre levam para longe de Deus, chegando o homem a duvidar da existência de Deus, a não crer na existência de Deus, e a Bíblia diz que aquele que duvida de Deus é nécio e chama essa pessoa, esse ser humano, de nécio e de tolo. E Deus existe independente se a pessoa crê ou não, que Deus não para existir não dependeu. Nós é que dependemos de Deus para vir a existência. Então a antropologia cultural vê como eram fenômenos sociológicos e culturais a prostituição, o homicídio, a corrupção e até mesmo o infanticídio. E, infelizmente é isso, essas coisas são muitas vezes relativizadas, principalmente no que diz respeito à prostituição, onde hoje é tida como uma profissão em vários países do mundo, é regularizada, profissionalizada, aqui no Brasil também, que são chamadas não de prostituta, mas de profissionais do sexo, ou seja, normalizando uma conduta, uma atitude que é reprovada pela palavra de Deus. E a corrupção em todos os seus níveis, corrupção espiritual, moral, política, social, econômica e até religiosa. Um dos próprios religiosos também tem tido comportamentos corruptos e que deve ser por todos nós, seja qual for a matiz, a corrente cristã, católica, ortodoxa, evangélica, se praticam corrupção, nós temos que ser justos e nós não podemos misturar com qualquer tipo de corrupção, qualquer que seja ela. A cultura do povo de Deus. A visão do povo de Deus quanto à cultura tem como fundamento a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia ela é inspirada, ela é inerrante e é a completa palavra de Deus, conforme diz Timóteo, capítulo 3, verso 16. E aqui eu abro um parênteses para comentar um episódio que deixou a todos nós que acompanhamos a palavra de Deus estupefatos, escandalizados, com a atitude de um pastor por nome de Vitor Azevedo,
falso pastor na minha concepção e está duvidando da inspiração da palavra de Deus. Eu preciso de um outro pastor ortodoxo, reformado, embora nós, assembleianos pentecostais, tenhamos divergências teológicas no que respeita à soteriologia, mas concordamos com o zelo que os nossos irmãos reformados têm pela palavra de Deus, porque nós também pentecostais somos oriundos e defendemos os princípios da reforma protestante, não exatamente iguais a eles, mas defendemos os princípios capitais da reforma protestante. Uma delas é exatamente somente a Escritura, e encarar a Escritura como uma verdadeira palavra de Deus, inerrante, infalível e eficaz. Ela é inerrante, ela é infalível e ela é inspirada por Deus. E esse pastor, né, ensinando para a sua igreja, não só para a sua igreja, mas nas redes sociais, que a palavra de Deus ela não é inspirada, e principalmente no que diz respeito ao Velho Testamento, trazendo para os dias atuais uma espécie de marcionismo. Marcião, bispo herege, que não aceitava a totalidade da palavra de Deus e rejeitava o Antigo Testamento, aceitando algumas porções do Novo Testamento, como o Evangelho de Lucas e Atos. Mesmo assim, retirava do Evangelho de Lucas tudo que se referisse aos judeus, ao Deus do Velho Testamento, que para nós é um Deus só, porque a Bíblia é uma só. Não existe duas Bíblias, uma do Velho e outra do Novo, mas a Bíblia, para nós, ela é uma só, composta do Velho e do Novo Testamento. Então, portanto, fica aqui a nossa reprovação, o nosso repúdio a esse pastor, a esse teólogo que está distanciado da palavra de Deus e, portanto, desviado da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, tenhamos cuidado ao nós assistirmos e até escutarmos determinados tipos de mensagens que às vezes não tem fundamento na palavra de Deus. Então, portanto, querida igreja, tudo quanto nós fazemos, ela tem que ter por base essa premissa, essa proposição. Primeiro, que a terra é do Senhor, não é? E os filhos de Israel, por conta disso, consagravam ao Senhor até mesmo suas colheitas. Tinha a festa das colheitas, onde o povo de Israel agradecia a Deus pela colheita, né, que o Senhor, porque a chuva é de Deus, a terra é de Deus, tudo é de Deus, e, portanto, mais do que correto agradecer ao Senhor nosso Deus. Então, portanto, tudo que nós fizermos tem que ser ferido por esse mandamento apostólico. Qual é o mandamento apostólico? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E aqui terminamos o primeiro tópico da nossa lição, vamos para o segundo, que fala sobre uma cultura dominada pela iniquidade. Antes, porém, tem aqui um subsídio didático pedagógico, onde vai falar também sobre cultura, dizendo-nos que cultura é derivado do latim cultura e refere-se aos costumes e produtos sociais inventados pelos seres humanos, refletindo suas crenças e valores, conforme é interpretada nos dias de hoje. A cultura é caracterizada pelas artes, hábitos e comportamentos de um grupo social. Então, a arte praticada no Brasil, né, os atos, os costumes, os comportamentos, né, dos brasileiros vai caracterizar a cultura brasileira, assim como a inglesa, assim como a norte-americana, a chinesa e assim por diante. E todas essas culturas, inclusive a nossa brasileira, ela infelizmente se encontra distanciada dos padrões da palavra de Deus, e convém a nós, crentes em Jesus, ter muito cuidado para não se deixar contaminar por essa cultura, quer de outras nações, ou seja, da nossa própria ou até da nossa própria nação. Nós não podemos nos conformar com este mundo, conforme diz capítulo 12 e o versículo 1 e 2 de Romanos. Então, passando para o segundo tópico, o homem foi posto no Éden para lavrar a terra e fazer cultura a partir da criação divina, mas, devido ao pecado, toda a cultura humana pôs-se contra Deus. É verdade. Desde que Adão pecou, foi expulso do jardim, as atitudes e o comportamento do homem se voltaram contra a santidade do Senhor nosso Deus. Porque a cultura original não era desse jeito, não era dessa forma e não era para ser assim. Deus criou o homem para ele proceder de uma forma bem diferente. Porque se a terra é do Senhor, todos deveriam saber que neste mundo não passamos de servos de Deus. Não é? E logo tudo quanto produzimos deveria ser um reflexo da glória do Criador. Toda cultura, toda ação, todo comportamento, a nossa arte, teria que ser tudo para a glória do Senhor nosso Deus. Infelizmente, as artes é mais para glorificar o homem,
para mostrar seus sentimentos e emoções, alguns até poemas bonitos, algumas obras muito lindas, mas infelizmente o objetivo não é para glorificar o Criador, mas glorificar a própria criatura, ou o autor glorificar a si mesmo e não a Deus que lhe deu inteligência para produzir cultura. Se não tivéssemos caído em pecado, nossa cultura seria uma extensão da divina, mas por causa da queda, a humanidade passou a trabalhar contra Deus. Até hoje trabalha contra Deus. E nós não podemos, de forma nenhuma, nos deixar envolver com esse posicionamento cultural da nossa sociedade. Então, a cultura do homicídio, como resultado da apostasia de Adão, o homicídio é rapidamente incorporado. E isso se vê a partir do primeiro homicídio, que foi o filho primogênito de Adão, que matou o próprio irmão. Veja, além de cometer um assassinato, matou o próprio irmão, por inveja, né, da atitude do irmão, que tinha uma atitude de adoração e de respeito às coisas de Deus e ao próprio Deus. Então, o homicídio é rapidamente incorporado à cultura humana, haja vista que Lameque, para celebrar a morte de dois homens, escreve até um poema. Um poema quer dizer uma arte, né, um talento artístico, e ele usou para celebrar a morte de dois seres humanos, mostrando claramente como o homem havia se distanciado dos princípios amorosos do Senhor, dos princípios do Senhor nosso Deus, que é um Deus de amor. A cultura do erotismo. O erotismo também impregnou rapidamente a cultura humana. O casamento foi logo banalizado. A fraqueza moral, iniciada pelo homicida Lameque, fez cultura. A promiscuidade precisou apenas de um exemplo. A fim de espalhar-se que Deus tenha misericórdia da nossa geração. A partir de Lameque, porque Lameque foi o primeiro bígamo da Bíblia. Ele foi o primeiro homem a possuir duas esposas e se vangloriava por conta disso. Então, a partir dessa cultura da bigamia, espalhou-se por toda a humanidade, como até hoje. Tem nações que praticam a poligamia, como é o caso da África do Sul, onde o casamento, a poligamia, a bigamia lá é permitida, como muitas tribos da África, e mesmo os países muçulmanos, onde a poligamia ela é abertamente admitida por aquela cultura religiosa que também está distante da palavra de Deus. Então, a cultura do consumo irrefreado. A cultura do mundo pré-diluviano, quanto ao consumo desenfreado, em nada diferia da nossa. Naquele tempo, as pessoas já tomadas pela apostasia não faziam outra coisa senão comer e beber. Hoje gasta-se exageradamente naquilo que não satisfaz, e o consumo pelo consumo. Conforme Isaías, capítulo 55, versículo 2. E o resultado dessa gastança são famílias endividadas e muita gente à beira da miséria. Sejamos próvidos e não pródigos. Ou seja, nós não podemos nos deixar levar por essa cultura do consumismo desenfreado. Mesmo na igreja, existem irmãos e irmãs que estão pendurados no cartão de crédito, que estão endividados nos bancos, servidores públicos com seus créditos consignados, que não conseguem mais pagar, não sobra dinheiro no final do mês, além de ter, muitas vezes, essas pessoas também envolvidas com agiotagem, com a usura, pedindo emprestado com juros absurdos, muitas vezes sem ter a menor condição de pagar, tudo porque quer consumir, sem ter condições de consumir. E isso, a televisão, os meios de comunicação, eles têm contribuído muito negativamente para essa coisa acontecer, né? As pessoas não compram coisas que sequer nem precisam, mas estão tão habituadas a gastar, a cultura do consumismo é gerada, e eles não conseguem se refrear, mas a palavra de Deus diz que nós temos que ter domínio próprio. Então, querida igreja, aqui eu termino essa primeira parte da nossa lição, que nós estudamos os dois tópicos da nossa lição, e vamos, no segundo momento, no segundo vídeo, estudarmos o terceiro e último tópico da lição do número 10. Deus abençoe e nós voltaremos para terminar, concluir esta lição do número 10. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.